Olá, estudantes! Vamos à correção do nosso terceiro exercício do terceiro trimestre. Assim como eu fiz nas duas atividades anteriores, eu vou estar fazendo a correção de forma detalhada para ver se vocês conseguem compreender todos os conceitos aplicados nessa atividade, ok? Vamos começar a nossa correção. O que nós tínhamos ali na nossa questão de número 1? Acompanhe comigo. Uma reta R tem coeficiente angular, vou colocar a canetinha aqui que eu não troquei ainda, tem coeficiente angular igual a menos 2. E passa pelo ponto, olha o ponto que ele passa, 3 e menos 1. Qual é a equação reduzida? Tá? A equação reduzida dessa reta R. Então, uma dessas é a equação reduzida dessa reta. A gente tem que descobrir. E como vocês viram lá na aula, eu posso estar escrevendo aí genericamente a equação reduzida é y igual a quem? mx mais n, onde x e y são as coordenadas de todos os pontos dessa reta, m é o coeficiente angular ou a tangente, de inclinação dessa reta, e n é o coeficiente linear, é onde o gráfico intersecta o eixo y, ok? Então nós vamos aqui tentar escrever dessa forma a nossa equação. E para isso eu vou usar o que nós temos lá no problema. Ele me deu o coeficiente angular, que é menos 2. Então, como m é o coeficiente angular, então vou trocar m por menos 2. E aí vezes o valor de x. Vou repetir aqui o igual. E aí nós vamos substituindo. Quem é x? Olhando o nosso ponto, nós temos que x é 3. Então isso daqui vai ser multiplicado por 3. Aqui nós temos y. Quem é y? Y é menos 1. Então no lugar de y eu coloco menos 1. E aí mais n. N nós não temos. E aí eu terei menos 1, daqui agora para frente é só cálculo, menos 2 vezes 3 dá menos 6, e aí eu tenho mais n. E aí nós vamos aqui separar os termos semelhantes, porque menos 6 não pode ser somado a n. Então eu vou ter aqui menos 1, vou deixar do lado esquerdo, como é menos 6, passo para o lado direito, mais 6. E isso é igual a n positivo. 6 menos 1, você tem 5 é igual a n, ou n é igual a 5. Então nós temos o quê? Esse é o valor de n. Tendo o valor de n nas mãos, ficou bem simples. Então vou repetir a nossa equação, vou até colocar aqui embaixo, y é igual a quem? Menos 2, que é o coeficiente angular, então você tem menos 2, aí repete-se o x, e aqui você tem o n, que é mais 5, que é 5 positivo. Então essa daqui é a equação reduzida da reta. E olhando aqui para as nossas alternativas, você vai ver que a única que satisfaz o nosso problema é essa daqui. Então esta é a equação reduzida e as outras não passou nem perto do que nós temos aqui como resposta, ok? Vocês puderam ver que é bem simples, não é difícil. Basta seguir todos os procedimentos aqui, e que inclusive isso não é conteúdo novo para vocês. Eu falei lá na aula que isso daqui equivale a quem? Isso equivale a uma função afim. Você tem f de x é igual a quem? A x mais b. Então vocês viram isso lá no primeiro ano do ensino médio. Então praticamente é a mesma coisa, só muda a forma de escrever, que é as variáveis aqui, que uma representa a equação da reta e essa daqui representa a reta de uma função afim, ok? Então muito fácil, muito tranquilo. Vamos à correção do nosso segundo problema. O que nós temos aqui no nosso segundo problema? O ângulo formado entre o eixo x e uma reta R no sentido anti-horário
tem medida igual a quem? Medida igual a 120 graus. E essa reta passa nos pontos 3 e menos 5 raiz de 3. A equação dessa reta R está representada em, novamente, você tem aqui a equação reduzida. Então, a equação reduzida é quem? Y é igual a mx mais n. Essa 2 é a mesma coisa da número 1. Então, nós vamos fazer as substituições. Então, y aqui é menos 5 raiz de 3. Então, você substitui aqui, ó, menos 5 raiz de 3. Aí você vai ter m vezes o x, que é quem? O x é 3. Então, vezes 3 mais n. O m não fala especificamente, não é tão direto aqui no enunciado do problema, mas fala que a medida aqui da nossa reta, né, em relação ao eixo, até meio desproporcional. Então, a nossa equação aqui com o eixo x tem um ângulo de 120 graus. E isso é a inclinação da reta. Mas a inclinação da reta é esse m. E esse m, para a nossa inclinação, é a tangente, como já foi falado na nossa aula. Então, a inclinação nada mais é que a tangente do ângulo de inclinação. Então, eu preciso descobrir a tangente de 120 graus para colocar aqui. E aí eu vou voltar lá no círculo trigonométrico, que nós estudamos no trimestre passado, e vou dividir ele aqui em 4 quadrantes. E aí, só lembrando aqui sobre a tangente, em relação aos sinais, eu tenho que aqui é positivo, negativo, positivo e negativo. É só relembrar esse detalhe. E aí o 120 vai estar aqui, ó, no segundo quadrante. Então você já sabe que a tangente de 120 é negativa, independente do valor que seja. E aí, quem vai ser o valor da tangente de 120? É o valor da tangente de um ângulo que está aqui no primeiro quadrante. E aí, como que eu descubro isso? De 120 até chegar aqui a 180, eu tenho 60 graus. Então, eu percebo que esse 120 ele é congruente a 60 graus, olhando o nosso eixo de simetria. Logo, né, a tangente de 120 é a tangente de 60 em módulo, ok? Quando eu falo em módulo, que é o valor absoluto, fora valor negativo ou positivo. Então, a tangente de 60, aí vocês vão olhar lá na tabela dos ângulos notáveis, que a tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, é só vocês relembrarem lá. Mas, como 120 está aqui num quadrante negativo para a tangente, então você tem que a tangente de 120 graus é quem? É raiz de 3, porque ele é congruente a 60, mas é raiz de 3 negativo. Por quê? Porque ele está no quadrante em que a tangente é negativa. Então, nós vamos substituir aqui, ó, menos raiz de 3 no lugar de m, que é a tangente da inclinação. Ok? E aí, agora é só resolver, né? Você tem menos 5 raiz de 3, só repetindo aqui. E aí, 3 vezes menos 3 raiz de 3, você tem menos 3 raiz de 3. E aí, você tem mais n. E aí, como esse não pode somar a n, eu vou passar ele para o lado esquerdo aqui da igualdade. Então, você tem menos 5 raiz de 3. Isso é igual a quem? Opa, vamos tirar a igualdade aqui. Passa menos 3 raiz de 3 para o lado de cá, positivo, né? Então, você tem 3 raiz de 3. E isso é igual ao valor de n. E aí, diminuindo aqui os dois, porque são sinais diferentes, 5 menos 3, aí você tem 2 negativo, raiz de 3, e esse vai ser o valor de n. E aí, novamente, né, eu vou fazer o mesmo procedimento anterior. Então, vou repetir essa equação aqui, para a gente saber qual é a equação reduzida da reta que passa por esse ponto e tem essa inclinação.
Então, y é igual a quem? A tangente, que é menos raiz de 3, certo? E aí, isso vai ser multiplicado por x. E aí, n, que é menos, aí você tem 2 raiz de 3. E aí, essa daqui é a equação reduzida dessa reta em questão. E aí, olhando nas alternativas, a que satisfaz aí o nosso problema é quem? É a alternativa A. Respondido aí essa questão de número 2. Bem simples, né? Então não precisa de ficar quebrando a cabeça, não. Esse conteúdo de geometria analítica é bem tranquilo, porque né, nessa parte vocês já estudaram aí em anos anteriores. Tranquilo? Só muda os nomes. Então vamos à correção do nosso terceiro problema. O que nós tínhamos no nosso terceiro problema? Qual é a tangente do ângulo de inclinação da reta? Aí você tem a reta aqui. Então você tem que a reta é y é igual a menos 2x mais 7. E a equação genérica, digamos assim, da reta é y igual a quem? mx mais n. Então aqui você tem o que? N é o 7, x é o x, né? Pode ser qualquer valor, e y é o y. E o m é o menos 2. E aí nós vimos, tanto na explicação como na correção das duas anteriores, m é justamente quem? M é justamente a tangente, né, do ângulo de inclinação. Então, como aqui m é igual a menos 2, então a tangente desse ângulo é justamente quem? Menos 2. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa D. Ok? Muito fácil, só fazer uma comparação. E aí, lembrando aqui novamente para vocês que aqui eu coloco aqui as alternativas, as letras e o número da questão. Porém, lá no formulário você não tem o número, nem muito menos as letras. Então você tem que ver o resultado, né, que deu menos 2 nesse caso, e procurar lá nas alternativas do seu formulário, que é diferente para cada um. Então, olha onde está o menos 2, não a posição. Então, a sua resposta pode não estar aqui, pode estar lá no primeiro ou no último, tanto faz. Porque o Google Formulário faz essa alternância. Ok? Muito fácil, né? Então, respondido aí a questão de número 3. Vamos agora à questão de número 4, que é a nossa última questão. Qual é a equação reduzida da reta menos 4x mais 5y menos 3 igual a 0? Essa daqui que está escrita é a equação geral da reta, que nós estudamos no conteúdo anterior. Mas ele quer a equação reduzida. Então, simplesmente eu tenho que pegar essa e reescrever como uma equação reduzida. E a equação reduzida tem que estar desta forma. Y é igual a mx mais n. Então, vou pegar aqui, vou repetir. 4x mais 5y. E aí, menos 3 igual a 0. E aí, eu vou modificando aqui, sem alterar os resultados, a forma de escrever essa equação até chegar onde eu preciso. Então, como o y tem que ficar do lado esquerdo, então eu vou pegar esse 5y e vou permanecer com ele desse lado, eu não vou alterar ele. Porém, esse 4x negativo e esse 3 negativo, eu vou passar para o lado direito. Como ele aqui é negativo, passa para o lado direito, positivo, né? Trocando aí o lado da igualdade. Como é menos 3, passa para o outro lado, mais 3. Só que 5 multiplica y. Como a multiplicação desses dois dá 4x mais 3, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 4x mais 3 dividido por 5 dá o valor de y. Então, posso garantir que y é quem? 4x mais 3 dividido para 5. Então, nós já temos aqui a nossa equação reduzida. Ó. Aqui você tem o y, aqui você tem o y. E todo o restante está do lado
direito. Se eu quisesse aqui saber qual é a tangente, por exemplo, o valor de m, eu tenho 4, né, dividido para 5. Por quê? Porque a tangente é esse valor que está antes de x. Só que eu tenho 4x mais 3, como o denominador é comum aos dois, então pode ser 4x sobre 5 mais 3 sobre 5. Tranquilo, né? Então, 4 dividido por 5 dá aqui a minha tangente, e 3 dividido por 5 vai dar o meu valor de n. Então, esse daqui é a equação reduzida da reta que ele estava procurando aqui, porque ele queria saber a equação reduzida. E aí, olhando aqui as nossas alternativas, a única que satisfaz o nosso problema, ou a nossa solução aqui, é quem? É a alternativa B. Então, está respondido aí a nossa última questão. Ok, gente? Espero ter ajudado vocês com todos esses detalhes. Para finalizar, gostaria, né, de agradecer a participação de todos. Espero, que nas próximas correções mais alunos acessem. Por quê, gente? Porque ao fazer a correção, vocês podem estar fazendo os ajustes necessários em relação aos conhecimentos que vocês conseguiram. Ou tentar aí melhorar o desempenho em relação a esses conceitos apresentados. Mas mesmo assim, se vocês tiverem dúvidas, como eu falo, todas as correções e todas as aulas, vocês fiquem à vontade para fazer pergunta lá nos comentários particulares do Google Sala de Aula, que eu vou atendendo na medida do possível. Tranquilo? Então, mais uma vez, muito obrigado, tchau, tchau, e até a nossa próxima correção.